Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o impacto da educação na vida das pessoas. Você acredita que a educação pode transformar a vida das pessoas? Eu acredito muito nisso. E para essa conversa, tenho o prazer de receber Juliana, ela que é gestora da Uninter. E a gente vai estar falando como a educação ela pode transformar a vida das pessoas. Obrigada, Juliana, pela sua presença. Bom dia, Priscila. Bom dia para todo mundo que está aí, que está nos assistindo, né? Bom, eu sou Juliana Almeida, né? Eu sou advogada, fui professora universitária durante 10 anos, advogo ainda, continuo advogando, né? E tenho um polo da Uninter, que é uma universidade, né? Com Sim. sede em Curitiba, mas ela tem mais de 700 polos no Brasil inteiro. E eu sou gestora do Polo Nova Friburgo. Ela tem cursos presenciais, cursos à distância, semipresenciais. E aqui no nosso polo a gente tem apenas cursos à distância, né? Uhum. Bom, mas a educação, eu acredito que ela tenha muito impacto na vida das pessoas. E eu vivi isso, né? Assim, eu não nasci em berço de ouro, né? Sim. Mas meus pais sempre tiveram condições razoáveis de manter, né? A gente ter uma Acreditavam vida, a gente também, tinha uma né? vida tranquila, confortável, e sempre incentivaram muito a educação, né? Sim. Os estudos, sempre investiram muito nos nossos estudos, né? O meu pai era de Bom Jardim, Uhum. ele já é falecido, infelizmente. Ele era de Bom Jardim. Eu também nasci em Bom Jardim. Minha mãe nasceu em Macuco, mas também morava em Bom Jardim, né? Eu tenho minha irmã também, nasceu em Bom Jardim, hoje mora lá. E ele trabalhava na roça com o pai dele, que era um pequeno agricultor, né? Sim. Meus avós eram 7 filhos. E eles não tinham recursos, tinham terras, mas não tinham recursos, embora eram pessoas sábias, né? Mas não Uhum. tinham instrução, escolaridade. E meu pai sempre quis, Sempre né? valorizou, né? Valorizou a educação, sempre conversava muito com as pessoas. Ele sempre gostava, né, de ter De conhecimento, de conhecer. Ele conhecer. sempre foi uma pessoa curiosa. Ele era uma pessoa ótima de conversar, porque ele sempre sempre te entregava alguma coisa, né? Sim. Então, ele estava. Esse episódio, eu lembro dele sempre falando isso, né? Ele estava roçando pasto com o pai dele e ele queria fazer agronomia na Sim. Universidade Rural em Seropédica. E ele foi fazer, e ele fez uma prova para fazer um cursinho preparatório para ingressar, né, na faculdade de engenharia agronômica, né? Então ele é, recebeu um telegrama dizendo que ele tinha sido aprovado nesse cursinho. E meu avô E há incentivava quanto tempo muito. isso? Muito tempo atrás, né? Nossa, muitos anos. Meu pai já faleceu tem 5 anos e 5 meses. Sim. Eu digo Então, assim, quando ele estudou, era o quê? Você nossa, na lembra? turma dele era gigantesca, tinham apenas 2 mulheres. Então, Olha era só, uma outra naquela época que época, eu quero dizer, né? Onde a exatamente. educação não era tão falada, né? Com E que certeza. alguém Não, que estudava naquela época é porque buscava queria muito. muito, queria muito. Então ele foi, né, estudou, foi para lá naquela época, ia de trem, ficava, não tinha recurso para ficar voltando para casa, ficava direto, às vezes até nas férias. Sim. Vinha aqui ia a Bom Jardim uma vez por ano, né? E passou para agronomia, né? E seguiu, foi seguindo, né? Mesmo com todas as dificuldades financeiras. E ele já estava casado com a sua mãe? Já Não, tinha ainda filhos? não. Não, isso Não, ainda não, na fase não, de não. Ele jovem. era jovem, né? Então, ele foi e
nunca deixou de estudar, nunca parou. Sim. Foi o segundo melhor aluno, né, da turma. E depois ele fez mestrado, fez doutorado. Aí já tinha passado para o Ministério da Agricultura, já tinha passado para a Embrapa, era pesquisador da Embrapa, né? Meu pai, ele morreu, faleceu pesquisador da Embrapa. E com 60 anos, né, mais de 60 anos, ele foi fazer pós-doutorado na França, Ai, que né? lindo. Então, ele sempre Era uma mente que buscava conhecimento. muito conhecimento. Então, a vida dele foi transformada pela educação, Sim, né? Era um orgulho para meus avós, né? sim. Minha avó falou que o maior orgulho, ela falava que o maior orgulho dela era foi ter visto meu pai se formando no Teatro Municipal do Rio. Imagino, Imagina, né? com certeza. Então, e além da educação ter transformado a vida dele, transformou a vida de muita gente. Ele conseguiu transformar a vida de muita gente através da educação, transmitindo conhecimento de tudo que ele aprendia. Essa era a forma que ele fazia, que ele utilizava para fazer caridade. Ele era uma pessoa generosa, né? Todo conhecimento era transmitido. Entendeu? Sim. Ele trabalhava com agricultura orgânica, né? Ele Uhum. sempre foi a favor da agricultura orgânica e ele passava isso tudo para as pessoas. Ele era orientador, né, de defesa de tese dos alunos da Universidade Rural. Então, era muita gente procurando por E ele. você acredita, Juliana, que essa experiência toda, né, a história do seu pai, ela de alguma forma impactou, Com certeza. assim, nas suas escolhas? Muito. E até hoje, ela é muito impactante na minha vida, porque eu penso muito nisso, entendeu? Eu penso, falo, poxa, meu pai conseguiu? Claro que eu vou conseguir. Olha só, é uma situação, E né? quantas vidas também são transformadas através do seu negócio, né? Poxa, é muito Fala bom. como é, É muito bom você ter um poder negócio na educação. transformar a vida das pessoas, né? Você poder, assim, ver, né, que a pessoa teve a vida transformada por um negócio seu, um negócio que Uhum. você trouxe para cá, né? E investiu, divulgou, batalhou para divulgar, Há né? quanto Para tempo que mostrar a você tem o importância polo aqui em disso. Nova Friburgo? 15 anos 15 aqui no Cadima anos. Shopping. Já tá Então, fazendo debutante já. sim. Então, assim, hoje, né, eu trabalho muito nessa parte da educação no polo, né? Então, procuro sempre estar lá, sempre faço os vídeos motivando as pessoas, porque, assim, não é só matricular e colocar aluno para dentro. Sim. Matricular, não. Eu acho que é um legado, né, que você tem que deixar de bons profissionais, Sim. né? Pessoas que vão ser, assim, agarradas pelo mercado de trabalho, Sim. né? E continuo atraídas pelo advogando, conhecimento, né? continuo advogando, porque também com a advocacia a gente adquire muito conhecimento, Sim. né? Mas eu tenho essa veia para a educação, eu gosto de trabalhar com isso, entendeu? Eu gosto de ver as pessoas chegarem no polo e falarem, nossa, estou adorando, eu tô fazendo... Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna, né, no Instagram, falando assim, eu estou adorando, eu estou amando o meu curso de marketing na Uninter. Isso é muito gratificante, Sim. né? Eu tive vários depoimentos de alunos falando de curso, porque a Uninter foi a primeira universidade a criar, né, trazer a graduação em psicanálise, porque antes não havia graduação em psicanálise, né? Era psicologia e você fazia Era uma pós, uma exatamente, especialização. Hoje não, tem graduação em psicanálise. A gente tem muito aluno de psicanálise. Então, assim, e eles adoram, falam que o curso é excelente. Então, é muito bom ouvir isso, entendeu? Sim. Falo, nossa, está sendo maravilhoso. E isso é muito, muito gratificante, né? Porque eu vejo que eu estou levando essa transformação, né, para alguém. E a gente ainda conversava, você na sua fala falou várias vezes também, porque a graduação, né, o curso, o conhecimento, ele não é só para o mercado de trabalho, vai né? muito além. Ele vai além de ter um título de Sim. graduação. É um curso para você ter o conhecimento também. Ela amplia, né? Porque a pessoa que tem conhecimento, ela se torna interessante, porque ela tem coisas para transmitir, coisas boas para passar. É uma boa conversa, né? Exatamente. Você consegue desenvolver aquela conversa e é tão bom conhecer, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu adoro conhecer. Eu também sou muito curiosa. Eu gosto de conhecer, eu gosto de saber a história das pessoas, né? Então, sempre os alunos chegam aqui, eu gosto de conversar, perguntar, como é que tá? Você tá gostando? O que você tá achando? O que você tá achando? Você tá achando que está sendo bom para você? Tá mudando? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Né? Queria fazer mais alguma coisa? Então,
Isso é muito bom. E a gente só ouve, graças a Deus, a gente só ouve, assim, coisas boas, Bons entendeu? depoimentos, né? Pessoas E você acha que felizes. existe, assim, uma dificuldade para estudar online, fazer um curso EAD? Então, as pessoas acham, tem muita ideia de que no EAD, na educação à distância, você está sozinho. Mas não. Aqui a gente procura o tempo todo segurar na mão do aluno, entendeu? Sim, Ele tem alguma questão pedagógica, tem dúvidas de como fazer. Ah, eu perdi a prova, eu estou em dúvida como fazer o trabalho tal. A gente está ali o tempo todo dando orientação. Tem uma pessoa que fica né, de 9 às 18 horas, todos os dias ali, passando, segurando mesmo, literalmente, na mão do aluno e explicando tudo, passando tudo. Então, ele não está sozinho, entendeu? sim. Ele tem um suporte. Tem o suporte de um A gente polo, dá né, esse de pessoas suporte, ajudando. entendeu? O suporte emocional. Por quê? Porque a pessoa tá. Poxa, ela tá ali num momento de grande, assim, felicidade para ela, de transformar a história Sim, dela. é Muitas uma vezes está conquista, fazendo né? investimento financeiro, diz que ela nem teria condições, né? E tá se esforçando para isso. Uhum. Então, a gente tem que tem que acolher aquele aluno, Sim. entendeu? Ele tem que se sentir acolhido, sentir que ele não está sozinho. Isso é muito importante. Sim, é muito importante, porque é um desafio, né? Com Você ter certeza. concentração para você estudar de casa, né? Sem ter o suporte da sala de aula. Mas tendo um suporte de um polo, já te dá uma segurança de que você vai conseguir, De né? ter pessoas ali, Que se né? preocupam, mesmo com a sua Exatamente. formação, né? A Do gente início ao liga, fim. né? Olha, Uhum. você não fez essa prova, o que aconteceu? E olha que a gente tem muito aluno. A gente liga, Sim, olha, você não fez a prova, o que está acontecendo? Em que a gente pode te ajudar? Aí ajuda, monta o roteiro. A gente monta roteiro de estudo, às vezes, para aluno, sim. É, entendeu? porque é mais do que pensar na transformação, né? Às vezes a pessoa precisa mesmo de um suporte. Exatamente. Ela precisa ser acolhida, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, né? Medo do desconhecido, né? Uhum. E eu muitas vezes tive medo do desconhecido, né? Eu saí de Seropédica para fazer faculdade no Rio, fui morar sozinha em Niterói. Então, saí do aconchego, né, do meu lar, dos meus pais, que a gente sempre foi uma família muito unida, né? Eu, meu pai, Sim. minha mãe e minha irmã. E saí de lá para morar sozinha. E Então, nesse início você morava onde? Já em Friburgo ou em não Bom morava em, Jardim? eu morava em Niterói. Eu morava em Seropédica né, porque meu pai trabalhava na Ah, Embrapa, sim. e fui fazer faculdade no Rio e morava em Niterói. Então, assim, claro que eu tinha, eu lembro exatamente quando eu sentei o primeiro dia que eu sentei, entrei na sala de aula, sentei e falei assim, nossa, ainda faltam 5 anos. Será que eu vou conseguir? 5 anos? Já tem 25 anos, Sim. Passa muito rápido, né? entendeu? Então passa E muito você foi rápido. muito nova morar sozinha, né? Fui. Então, assim, tive medo? Tive. Mas eu nunca permiti que o medo. eh, eu nunca permiti que o medo definisse o meu futuro, Sim. entendeu? E é uma coisa que eu tento falar para as pessoas, gente, não permitam que o medo decida o futuro de vocês, né? A gente tem que ter cautela nas coisas, tem que ir devagar, é claro, né? Vai vendo como vai ser, se pode fazer, se dá, mas vai com medo mesmo, entendeu? Sim. Vai com medo mesmo, porque você vai conseguir. Há pouco tempo eu recebi uma amiga, a Herta, até mandou um beijo para ela. Ela é psicóloga e ela falava do medo, né? A gente gravava um episódio sobre viagem solo. E ela falava assim: quando você tem medo, você escreve no caderno exatamente do que você tem medo. Tá, mas do que eu tenho medo, né? Uhum. No seu caso, vou morar em outra cidade. O que que pode acontecer de pior? Aí você vai colocando, pontuando. Que a partir do momento que você reconhece e nomeia quais são os seus medos, fica muito mais fácil de você enfrentar. Com certeza, é. E partir para a iniciativa de coragem, né? E a gente conversava também essa semana, né, Juliana? Você estava me contando um pouco da sua vida, das coisas, de todas as coisas que você já teve que enfrentar. Uhum. Então, você vê hoje, agora conversando com você, eu percebo como que essa menina foi capaz de enfrentar tantos desafios e vencer tantos desafios. Você pode falar um pouquinho Sim, desse momento? claro, eu Como foi para passei, você? eu passei
né, por algumas dificuldades, algumas provações, né? Eu tive Sim. câncer aos 37 anos, Uhum. né? Aí tive que parar a minha vida profissional toda, ficar dentro de casa, né, me tratando, Sim, mas sempre tive fé, entendeu? Quando eu fiquei curada, né, no mesmo ano, meu pai já estava com câncer, então sim. foi uma nova batalha, entendeu? Então foram vários desafios, né, no decorrer, mas eu nunca deixei que eles me impedissem de continuar, Sim. entendeu? Com cada desafio eu aprendia, né, e ia seguindo em frente, levantava, me reinventava e Porque quando seguia. você hoje traz essa palavra de coragem, né, fala muito também da sua história. Porque você foi uma pessoa, uma mulher que sempre precisou desenvolver essa coragem, né? Exatamente, ou eu parava tudo, ficava paralisada, e Sim. aí, né? Então eu acho que a gente tem que ter medo de daqui a 10 anos, 15 anos, estar no mesmo lugar. Isso é uma coisa que você tem que ter medo, né? Agora, você tem que ter coragem, ousadia, entendeu? De enfrentar o desconhecido, né? Seguir em frente. Começar um novo Eu projeto. queria tanto ser advogada, eu queria tanto ser administradora. Então por que que você não é? Porque quando você quer muito, você é. É. Você pode, quando você quer, você consegue. Eu penso no meu É. pai Não sempre tem nisso, idade, né? entendeu? Não tem dificuldade, É. entendeu? E qualquer momento, né? Quantas pessoas ingressam numa universidade, eu vejo aqui mesmo, né? Ingresso aqui com 50, 60 anos, porque querem aprender. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é médico, né? Aposentado, e ele está fazendo faculdade aqui. Por quê? Porque ele sempre sonhou em fazer filosofia. Então, ele se aposentou, né? Uhum. Depois de aposentado, ele foi fazer filosofia. Por quê? Porque ele Busca queria o conhecimento, né? exatamente, entendeu? Busca Buscar aquele aprender. conhecimento, entendeu? Eu Então, isso acredito muito nisso também. eu acho isso muito interessante, Eu entendeu? acredito muito em tudo que a gente está falando, assim, sobre do impacto da educação na vida das pessoas, sabe? Porque a gente já falou tanto disso, né? Que as pessoas são transformadas, as pessoas que têm conhecimento, elas são mais interessantes. Elas, elas conseguem abraçar boas oportunidades, porque o Sim, conhecimento, ele vai ampliando a sua mente. Então, claro. não é A qualquer sua visão de negociação mundo, que você né? vai fazer, não é em qualquer Exatamente. lugar que você vai estar, porque vai ampliando, você vai vendo outras possibilidades, né? É, vai ampliando a sua visão de mundo, a sua visão, vai te dando habilidades para você, é, é, vai te dando melhores habilidades para você Seguir, né? seguir, para você viver, né, em sociedade, Sim. entendeu? Então eu acho muito importante. E eu acho que o ensino à distância ele veio e está crescendo cada Para vez mais facilitar, né? para facilitar muito, porque assim, às vezes você tem filhos, né? Você não conseguiu se formar antes, ou, né, ter uma profissão antes, você resolve, mas você quer muito aquilo. Então você, mas eu tenho filhos, eu não tenho quem deixar, não tem como fazer, eu trabalho fora, eu não tenho. Você, poxa, com a educação à distância, você pode estudar, né? Da onde você quiser, da onde você estiver, você pode estudar pelo computador, você pode estudar pelo seu smartphone, pelo seu tablet, né? Sim. E você vai estar tendo sempre aquele suporte, você não precisa se deslocar, né? Sair de outra cidade, ficar horas no É a ônibus, otimização, né? né, do Hoje em dia, tempo. com violência e tudo, entendeu? Então você, por exemplo, chega aqui, tá dentro de um shopping, né? Tô dando um exemplo aqui da Uninter, tá Sim. dentro de um shopping, com segurança, né? Chega aqui, entra, vem tirar uma dúvida, vem fazer. Tem gente que vem aqui, você não precisa assistir às aulas aqui, mas a gente tem o nosso laboratório, né? Entendi. Então, o aluno, a pessoa Facilita, pode né? estudar Eu aqui. sou aluna EAD, sabe? Eu gosto. Gosto, estava falando com você, sou concentrada, mas também percebo que quando eu tô numa semana agitada e não priorizo assistir Que, a aula, que a minha exatamente, vida não se tem tanta complica, porque produção. porque na outra É, semana eu vou ter que dar conta daquela exatamente. que eu perdi, mas da outra que é Tem que ter rotina. uma disciplina, né? Sim. Olha, eu já fiz vários cursos, né, à distância. Aham. Você tem que ter uma disciplina. Olha, eu vou tirar toda quinta-feira, de tal hora a tal hora, vou me dedicar a isso. Então, assim, você consegue, você vai criando aquela Rotina disciplina, de aquela estudo, rotina de né? estudo e até e vai conseguir, entendeu? E as pessoas têm uma visão de que é fácil. Educação à distância é fácil, É. entendeu?
Não é não. Não Os é. alunos falam pra mim, chegam, falam, nossa, Juliana, eu achava assim que era uma coisa fácil. Não, não é não. Eu falei, não, claro que não é, né? E porque e a gente tem assim, nossos professores são todos mestres, doutores, né? O Uninter só contrata mestres, doutores. Então, é, os alunos recebem, em alguns cursos, né? Os alunos recebem todo o material didático, recebem curso, e a gente tem também a biblioteca virtual, no ambiente virtual. E os livros são redigidos pelos próprios professores, né? Da Sim. editora, da própria Uninter. E sempre ampliar o conhecimento, né? É, porque é muito interessante quando você fala, né? As pessoas pensam que é fácil. Porque é muito fácil falar que o caminho do outro foi fácil ou diminuir a conquista do Não é outro. não. Mas, gente, eu Só quem valorizo tá ali sabe. muito cada conquista, né? Cada história de conquista, de esforço. Porque, como você Só disse, cada, só cada um sabe, né? para chegar até no hoje, O né? que O ela que ela precisou precisou. passar para chegar até ali. As pessoas falam assim, às vezes as pessoas perguntam: você teve sorte? Sempre teve muita sorte, teve sorte por, né, ter uma família que te incentivou, que tinha condições, né, recursos para patrocinar seus estudos, né, te dar uma vida confortável. Então, por isso que você conseguiu, né, ter a sua profissão, ter suas coisas. Eu falo, olha, para mim, sorte é você estar preparado para quando a oportunidade chegar. E todas as vezes que as oportunidades bateram na minha porta, eu estava preparada para elas. É. E eu agarrava, às vezes com medo mesmo, do desconhecido, de, né, seguir aquilo, mas eu pegava. Eu não perdi a oportunidade, porque ela passa e você não pega É mais. porque é tão fácil diminuir a conquista do outro, a história do outro, né? E aí a gente vai Exatamente. colocando que, ah, Ah, você mas chegou onde chegou por conta do pai, por conta disso, por conta da tua vida é fácil, exatamente, né? Você mas pode, mas cada um sabe, né? Assim, e eu acho que a gente nunca vai conseguir conquistar algo melhor se a gente não se esforçar, né? com certeza. Ou tiver Tem determinação que ter determinação, tem que para ter, né? conquistar. Você E o não caminho pode da procrastinar. educação, ele é um caminho de determinação, porque É, as pessoas pensam, ah, estudar é fácil. Não é, sabe? É, você abre mão de outras coisas, muitas vezes de estar em círculos sociais, de estar com a família, de estar em uma festa, para você se dedicar aos estudos. exatamente, Isso né? não pode falar que isso é um caminho fácil. Eu acho que ele é um caminho necessário, ele é um caminho de crescimento, Exatamente. é um caminho do bem, que eu falo assim, de bons hábitos, né? É, Porque é um tem que, investimento para si, a educação. com certeza, né? Ela só vai te beneficiar. Gente, a educação liberta, né? A Sim, educação abre horizontes, ela te liberta. Então, é o que eu falo. Eu falo, a Uninter, a gente leva, né, a educação até você, até o aluno. E ela te leva aonde o aluno quiser ir, sim. entendeu? Com a educação você vai aonde você quiser, Tem que né? ter determinação para estar sempre buscando, Exatamente, né? E né? as pessoas mais interessantes realmente são aquelas que sempre buscam por conhecimento, como o exemplo que você trouxe, né? Mesmo depois de já estar o senhor aposentado, já fez toda a sua carreira, mas ele busca conhecimento para quê, gente? Para conhecer, né? E são pessoas interessantes, né? São sempre pessoas que são mais interessantes porque Boas eles de têm coisas para te conversar, passar, boas de estar tem perto, sempre né? coisas, tem sempre uma coisa para acrescentar, É. né? Então isso tudo, eu acho que isso tudo é muito importante, Você acha que sabe? tudo Eu isso acho que te movimenta também muito, muito, me dá muito a prazer. continuar na Entendeu? Me dá gestão muito da prazer continuar com Uninter? isso. Sabe, eu Porque quero você também vem de outra profissão, né? Da exatamente, advocacia. exatamente. Mas eu quero, então eu continuo advogando, mas eu continuo assim, investindo, né, meu tempo na Uninter, entendeu? Então, Sim, às vezes o aluno fala, eu não posso fazer prova tal dia durante a semana. Eu falo, não tem problema, eu vou lá e abro o polo para você, fico lá para você fazer a prova no sábado, entendeu? sim. Porque eu acho que a gente tem que facilitar É um também, propósito para entendeu? você, né? Né? Promover a educação. Exatamente. Se eu quero promover a educação, eu tenho que facilitar, eu tenho que tentar, pelo menos, facilitar a vida dele. Até porque você também consegue ver que você já percorreu esses Poxa, já, caminhos, e eu quero né? que as pessoas consigam aquilo que eu já consegui, Sim, entendeu? Eu quero que as pessoas tenham pelo menos, essa possibilidade, né? Que elas tenham essa possibilidade de alcançar o objetivo. sim. Eu só acho assim que você não pode procrastinar, né? Eu quero fazer isso, não, ano que vem eu vou fazer.
Ah, não, mas agora tem isso aqui, vou esperar um pouquinho. Ah, não, mas agora tem carnaval, vou esperar depois do carnaval. Ah, mas agora é final de ano, então vou deixar para começar ano que vem. Não, eu acho que você não É, pode procrastinar. Se você quer, você tem que fazer agora. sim. Entendeu? Porque assim, eu quero isso. Você quer ou você quer mesmo isso? Porque É, quando você quer mesmo tem isso, que querer e ter determinação para entendeu? alcançar. Não Exatamente. é fácil, né? Entendeu? Eu quero emagrecer, né? Uhum. Eu quero emagrecer. Mas tem uma festa ali, eu vou. Não, hoje eu vou tomar um vinhozinho. É. Não, hoje eu vou comer isso aqui. Mas eu quero emagrecer. Agora, se você falar, né? Quando eu digo eu quero emagrecer, você vai abrir mão de várias coisas para emagrecer, Sim, é entendeu? alcançar, querer também ter determinação para alcançar, né? Desenvolver metas, Em tudo a gente tem que ter determinação, ter tem que ter foco, tem iniciativa, que ter né? disciplina. Iniciativa, dar o primeiro passo, né? Qual é Tem o que ter primeiro passo prioridades, para eu buscar? exatamente. Isso que eu falo. Eu falo, gente, depois que é apenas quando você se matricula e começa a estudar, é apenas um primeiro passo para uma longa caminhada, Eu entendeu? fui mãe aos 16 anos, sabe? E eu ainda não tinha terminado o ensino médio. Uhum, E eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre gostei de estudar, sempre, desde nova. E eu falava assim, como que eu posso fazer? Pensava, né? Como que eu uhum, posso fazer para que os meus sonhos continuem, né, acontecendo? Porque a gente sabe que às vezes depois da maternidade, e aí eu falo de um tempo que a educação à distância não era uma realidade, uhum, né? com Porque se certeza. fosse, com Seria certeza eu muito mais teria fácil você em casa com os ido filhos, para esse você em casa com caminho, filhos estudar. mas não era. E eu lembro que eu levava o meu filho, o João, todos os dias, porque eu ainda precisava terminar o ensino médio. Eu levava ele todos os dias para a escola. E eu coloquei um cercadinho no final da sala de aula e as pessoas me ajudavam muito. Tinha tia que eu ia fazer Olha, a prova, a tia da cantina vinha, pegava ele, levava. Então eu falo assim, é interessante que essa conversa toda me faz refletir, porque as pessoas pensam que o nosso caminho é fácil, você não mas deixou que eu isso te nunca impedisse. deixei, nunca parei de estudar. Eu fui mãe aos 16, mas aquilo dali nunca foi um obstáculo para alcançar as minhas conquistas pessoais e profissionais, principalmente na área da educação. Depois disso, eu nunca mais fiquei um ano sem estudar. Eu estou terminando meu MBA agora em Marketing, Brand e Growth, e eu já estou pensando no que eu vou fazer, Quando entendeu? acabar. Quando eu acabar, porque eu gosto de aprender, sabe? É uma coisa que me impulsiona a aprender. Eu estava falando, né? Aprendi sobre design de interiores, aprendi sobre coach, eu gosto, eu sou curiosa. Se eu vou aprender para trabalhar, nem sempre. Às vezes eu vou aprender Não, porque gosto. exatamente, exatamente, entendeu? Para você ter outras habilidades na sua profissão, né? Você Sim, vai estudar uma coisa que às vezes nem está ligada à sua profissão, ao que você faz, mas você vai ter habilidades, né? Vai aprender coisas novas através do estudo sim. pra, E nessa jornada naquele trabalho. de ensino, de conhecimento, como eu tive acesso a boas pessoas, a boas oportunidades, a crescimento, a desenvolver a mentalidade, sabe? Ampliar, entender tantas Eu tenho coisas que certeza disso. foram diferentes ali do que eu vivia, do meu núcleo de origem. Nossa, me deu possibilidade de escolher qual era o caminho que eu queria trilhar, sabe? Vai tateando, vai tentando, vai percebendo, né? É Vendo onde eu onde que a quero gente quer estar. ir, onde eu quero estar, Mas isso né? sempre através mesmo da educação. Eu acredito muito. Eu também. Acredito E eu muito e acredito que por hoje isso. eu estou onde eu quero estar e estou aqui através da educação. Passei por muitas dificuldades. É claro que a gente tem momentos difíceis na vida. No passado Sim, também passei por um momento muito difícil, mas algumas coisas difíceis, mas a gente vai se tentando, vai se reinventando, vai aprendendo com os nossos erros, né? Tentando melhorar e seguindo em frente. e eu assim, fiz questão de deixar também esse o meu depoimento com a educação, porque eu acredito muito nesse caminho. E eu acho que isso é um depoimento de motivação, sabe? Eu acho que a Para a gente tem que pessoa motivar o outro a buscar, crescer. porque é uma boa escolha. Nunca, quando você escolhe fazer um curso, vai ser uma escolha, tipo, não valeu a pena, gente. Aquilo ali vai ampliar a sua mente. Por mais que você vá para outros caminhos, você não volta mais igual. Não tem como Não, voltar. não. Ninguém vai ser, assim, uma pessoa não é melhor do que a outra só porque ela tem uma graduação, né? Sim, É claro que não. Mas mas ela vai te ajudar muito,
né? Eu falo que é o conhecimento Em individual, é tudo, para si. exatamente. Não é só para o outro, é para si, é para ampliação da sua mente, das suas escolhas, do E seu em caminho. relação ao mercado de trabalho, hoje ele é cada vez mais exigente, né? E as pessoas falam, ah, tá muito difícil, mas eu acho que para quem é realmente competente, né, tem boa índole, Sim, né, pessoas sempre vai ter lugar no mercado de trabalho. Para quem sim, está sempre se especializando, porque hoje também o mercado cada vez mais exigente, já a graduação só não basta. é. Você já tem que ter uma pós-graduação, tem que se especializar, tem que ir se especializando, tem que ter já algumas coisas, você já tem que ter o mestrado, tem que ter o doutorado, entendeu? Sim, Então, não pode parar, não pode não pode ficar parar, parado. Parar nunca vai não ser o pode parar, caminho. não pode É. parar. Então aqui eu falo sempre com os alunos, olha, acabou, agora faz uma matrícula na pós. E a gente tem campanhas de pós, por exemplo, agora a gente está com uma campanha de pós, você se matricula em uma pós-graduação e ganha a segunda pós-graduação integralmente Olha grátis, de aí. cortesia. Então, quer dizer, é uma oportunidade ímpar, você imagina, né? Sim. Já tivemos várias campanhas, né? Até na Black Friday, você se matriculava numa graduação e ganhava uma pós. Olha só. E Juliana, como que a gente faz para ter acesso a essas informações dos cursos Então, que tem na Uninter? É através da rede social? Telefone de no contato? Instagram tem, né, o telefone de Eu contato, vou nosso colocar aqui Instagram, então. que é o Só um minutinho. Aqui, vê. isso, nosso Instagram é o @UninterNovaFriburgo. E ali sempre, toda semana eu tô deixando dicas, coisas novas. Agora vai vir coisa, agora nós vamos lançar dois, a Uninter já lançou, mas eu ainda estava aqui com cautela para lançar esses cursos, porque eu estava procurando convênios, fazer convênios com algumas empresas, né, Sim, para campos de estágio, porque eu acho que não adianta você deixar o aluno solto. Ah, o estágio é obrigatório, ele tem que se virar e arrumar. A gente tem que ajudar, acho que a gente tem que tentar. sim. Então, a Uninter tem essa preocupação. Você nesses dois cursos, você só pode oferecer esses cursos depois que você tiver convênio para oferecer. Então, vai vir essas novidades virão por Ah, agora. mas já pode falar? Quais Não, por são? enquanto não, por enquanto não. Tá. Mas daqui umas semanas Então, tem que ficar acompanhando na rede social. E também virá. coloquei Por ali o isso que eu falo para telefone de acompanhar. atendimento, E né? esse telefone aí é o nosso telefone que você fala com a pessoa do comercial, que vai passar todas as informações, vai fazer a sua matrícula, Deixa eu entendeu? falar o telefone para as pessoas, então você pode entrar em contato pelo 22 99714 5030 e aí você fala com a pessoa responsável pelo comercial que vai ali desenvolver o atendimento personalizado, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, não deixe de seguir a nossa rede social, porque ali tem muita dica, muita novidade. Essa semana eu até fiz um vídeo, que eu acho que eu até te mostrei, né, Sim, falando que não é só propaganda da Uninter, é dando dicas que você não precisa necessariamente ir, né, uma universidade de distância, você não precisa ir só para a Uninter. Tem outras, né? Mas sempre tira um tempinho para pesquisar se aquela universidade ela é credenciada pelo MEC, né? Se ela tem muitas reclamações, como é que é a relação dela com os alunos, né? Então, isso daí é muito importante. Porque há pouco tempo, por exemplo, nós temos várias formas de ingresso. Você pode ingressar através do vestibular uhum, online, né? Você pode ingressar sem vestibular por já ter uma graduação anterior, aí você tem um desconto. Você já fez uma graduação na Uninter, aí você tem um desconto maior ainda, né, para fazer a segunda graduação. Você tá transferindo de uma universidade para a Uninter, você tem um desconto também maior, né? E esse aluno tinha feito uma graduação em uma universidade e uhum. queria fazer a segunda graduação na Uninter. Tá bom. Pedimos para, né, encaminhar o material todo para a gente mandar, enviar para a Uninter para poder fazer, né, a pré-análise das disciplinas, ver o que poderia isentar e tudo. E aí a gente viu que aquela universidade não estava mais credenciada pelo MEC. Ou Caramba, seja, tudo que o aluno estudou o não diploma valeu. não teve validade nenhuma. A pessoa foi em desespero, falou, não acredito. Eu não, você não pode fazer isso. Teve que Você tem que começar do começar, início. você vai começar agora a sua primeira graduação. Que coisa, né? Entendeu? Então, tem É que ter importante esse ter tipo essa de curiosidade cuidado. também de Por isso que investigar, né? eu passo isso sempre, entendeu? Essas dicas eu sempre procuro passar, né, através dos vídeos, né, das redes sociais, porque
é muito Porque importante é ter esse tipo de real, né? É uma cuidado, coisa que acontece, infelizmente. infelizmente. Infelizmente acontece, né? Então, assim, os nossos cursos todos são autorizados pelo MEC. Isso é uma coisa, né, Sim, importante, né? O Reclame Aqui, a gente recebeu, né, ano passado, fomos pentacampeões do Reclame Aqui, né, na modalidade universidade e faculdade, em que tem o menor número de reclamações, e as reclamações, elas são sempre resolvidas, resolvidas. entendeu? Não tem reclamação nenhuma em relação a curso, a qualidade de curso, nada disso. Sempre é alguma coisa de trancamento, de cobrança indevida, porque às vezes você Uma paga questão um boleto administrativa que pode de ser segunda ajustada, chamada, né? paga de segunda chamada, ainda não foi dado baixa, coisas assim, mas assim, e que são resolvidas, né? Mas Sim. nunca Da da, uni- da, qualidade do quali- da, ensino, da né? universidade. Eu falo, às vezes as pessoas falam assim, mas o diferencial da Uninter é porque ela é uma universidade de qualidade. Eu falo, olha, eu acho que a qualidade, ela não pode ser diferencial. A qualidade, ela é uma obrigação. Eu acho que toda universidade tem que oferecer um ensino de qualidade, né? Sim. E, aliás, em qualquer coisa que você venda, qualquer produto que você venda, qualquer serviço que você preste, É. né? Você tem que tem que ser de qualidade. Então, a educação de qualidade, ela é uma obrigação da universidade, Sim. né? Ela vai ter outros diferenciais, como o suporte que a gente dá, Uhum. né? Aquele suporte personalizado, é, vários material que a gente dá, né? O acolhimento ao aluno. Ela é Sim. uma plataforma virtual extremamente intuitiva, entendeu? Para quem tem dificuldade no digital, consegue fazer muito bem, cursar muito bem a faculdade à distância, através ali do nosso ambiente virtual, porque ele realmente, que a nossa plataforma é muito boa, muito intuitiva. Tem biblioteca virtual, tem tudo, né? Então, agora, não é a qualidade. Eu acho que a qualidade, ela é uma obrigação da universidade, Sim. né? De qualquer universidade, É, prestar um ensino, de né, de qualidade, qualidade. né? É muito bom, que prazer enorme receber você aqui. A gente já está chegando no final do nosso Passa episódio. muito Passa rápido. muito rápido, né? Tem muitas coisas a mais, mas é bom que a gente pode voltar, né? Com certeza. Vamos marcar outros. E eu gostaria que você deixasse, então, de tudo que a gente falou, uma contribuição, sabe? Para quem está nos assistindo, uma contribuição sobre educação, uma Olha, frase ou um pensamento tem que uma você frase, goste. né, do Nelson Mandela que eu gosto muito. E eu sempre procuro. Ela está sempre no meu pensamento, né? Sim, Deixa eu até ler aqui. sim. Onde ele diz, o óculos, né? Uhum, Que ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, sim. né, essa mensagem, né, essa frase do Nelson Mandela, falando que a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar, né, para mudar o mundo, eu acho ela perfeita. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Também. É aquela coisa de você ter, né, o seu pensamento, conseguir, né, Você- entender a sociedade, né, Sim. conseguir ter conexões, né, com outras coisas Através da educação, né? através da educação, A gente né? amplia o pensamento Exatamente, crítico, né? fortalecer o seu pensamento crítico através da E aí a educação. gente não aceita qualquer coisa. Não, exatamente. Passa a não aceitar Na qualquer coisa, sociedade, quando a gente fala no âmbito social, né? Então, entendeu? realmente é uma arma que muda o mundo. Muda o mundo, né? Muito obrigada Olha, eu que mesmo. agradeço pela sua oportunidade de estar aqui, né? E eu espero, né, esse e outros que virão, outros podcasts que Sim, virão, possam contribuir, né, para que as pessoas pensem nisso, né? Pensem na educação como realmente uma arma para mudar o mundo. uma Porque ferramenta de eu impacto acho que só ela social. pode É, utilizar, né? Só ela pode mudar o mundo. Só a educação liberta. E outra coisa que eu quero te deixar, n- vou repetir, sendo tá, repetitiva, não deixem o medo, né, paralisar. decidir o futuro de vocês, né? A gente tem que estar o tempo todo se desafiando, Sim. Muito tá bom? obrigada Eu que te agradeço mesmo. por essa oportunidade, né? Pretendo vir outras vezes e
você também, a gente tá aqui perto, né? Um do lado da Até outra, você vai lá no aproveitando para polo. falar, né, que às vezes você que está em casa e assistiu o nosso episódio e quer ter também um podcast, a gente grava aqui no Cadima Shopping, aqui o Cadima Shopping tem o Estúdio Realize, tem o polo da Uninter, é tudo no mesmo corredor. Então, se você tem interesse em ter um podcast seu, você pode estar procurando a Patrícia que está aqui no estúdio com a gente, ou entrar em contato também pelo @Estúdio Realize NF, ou então pelo telefone 22 99773 4493 e montar o seu episódio aqui no Estúdio Realize. E lembrando, reforçando também o contato aqui da Universidade da Uninter, você pode estar também procurando e sabendo mais informações através do contato de atendimento 22 99714 5030, procurar o atendimento exclusivo personalizado para aquilo que você deseja, seja uma graduação, uma pós-graduação, Um curso um curso profissionalizante, um curso profissionalizante, técnico. técnico. Então você pode estar procurando e também a partir de hoje seguir, se você ainda não conhece, seguir o Polo aqui de Friburgo para ficar Não, e por dentro das eu convido as pessoas novidades. a conhecerem o polo. O nosso polo Sim, fica no Cadima Shopping, no andar do cinema. Então, vocês podem é conhecer o nosso polo. fácil, né? E outra coisa, a gente faz uma coisa que eu esqueci de falar, só fazendo Sim, um adendo aham. aqui. é, a gente tem a parte prática também. Desculpe, a gente tem o nosso laboratório de atividades práticas. Sim, Então, o aluno, ele faz atividade prática no laboratório. E no curso de educação física, por exemplo, lá como que não tem aula prática? Tem. Chega um determinado período em que ele vai ter as aulas práticas, né? Aula de primeiros socorros, aula de natação, de atividades aquáticas, voleibol, aeróbica, treinamentos em academia. Aí já vai ser fora daqui, já são lugares próximos, né? sim. Mas tem Tem as atividade aulas prática práticas, tem os e a laboratórios. gente tem um laboratório de atividades práticas aqui com todos os kits práticos para o aluno poder exercer porque chega um período em que ele tem que ter essa parte Aula prática. prática. Então, quer conhecer mais da Uninter? É só acessar a rede social @Uninter Nova Friburgo e conhecer mais do polo aqui da nossa cidade, Nova Friburgo. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a Obrigada a você. você que ficou aqui nesse episódio assistindo, porque aqui nós acreditamos que cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Eu sou Priscila Guindani, me acompanha no próximo episódio. Tchau, tchau.